Olá, boa noite. Que a paz do Senhor esteja aí no coração de cada um que vai estar aí recebendo esse vídeo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa. E que Ele possa mais uma vez em mais um vídeo estar falando profundamente ao seu coração. Hoje eu quero iniciar esse vídeo com a leitura da palavra de Deus. Já convido você aí, abre a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou estar lendo com você aí uma porção do capítulo 4. E a nossa intenção aí é estar trabalhando a história que de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O meu convite para você é que você leia toda essa história. Eu não vou estar lendo tudo aqui, para que não fique um vídeo muito longo, mas meu convite para você: leia, examine tudo, tá bom? Eu quero ler com você João 4, a partir do versículo 35, e vou estar lendo até o versículo 40, e você pode estar aí acompanhando a leitura, que diz assim a palavra de Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém. Eu quero ler também aqui o versículo 40, que diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Amém. Eu quero estar lendo hoje até aí com você. Eu quero dizer para você que eu tenho um costume de dizer que o homem, ele pode viver 2 alegrias sobrenaturais nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que Deus nos deu. A primeira alegria que eu creio que é sobrenatural que o homem pode viver é a de conhecer a Jesus como seu único e eterno Senhor e Salvador. Eu creio que não há uma alegria maior do que essa. E a segunda alegria que eu creio que o homem pode viver ainda neste tempo, uma alegria sobrenatural e semelhante à primeira, é ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outras pessoas possam conhecer essa palavra de salvação, esse caminho que nos leva a Deus. Para mim, essas 2 alegrias são sobrenaturais. E o texto que hoje nós acabamos de ler tem muito a ver com esse pensamento. A Bíblia vai falar no versículo 36, que diz assim, no final: o ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura seu fruto para a vida eterna. Agora presta atenção que a palavra diz assim: dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, ou seja, fala de uma alegria de semear e uma alegria de ceifar. Eu queria perguntar para você hoje: você já viveu essa alegria de conhecer a Jesus como seu único e eterno Senhor e Salvador? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você já viveu a alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas possam conhecer esse caminho da salvação? Eu quero usar esse texto hoje e pensar com você sobre o seguinte tema: quando que essa colheita vai acontecer?
em nossas vidas, no nosso meio. E eu quero usar esse texto bíblico que nós lemos hoje, o capítulo 4 de João, esse exemplo que nós temos nesse texto, para que nós possamos extrair das Escrituras ensinamentos, que nós possamos trazer para a nossa vida e que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos também viver essa alegria da salvação e de ver outras pessoas também vindo a esta salvação que está em Cristo Jesus. Eu quero começar pensando com você sobre o seguinte: a colheita vai acontecer quando? 2 pontos. E a primeira coisa que eu quero pensar com você hoje: a colheita vai acontecer quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Presta atenção nisso que eu quero repetir para você, eu quero que você entenda isso hoje. A colheita vai acontecer quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Presta atenção nisso. O texto que nós lemos hoje e que engloba o capítulo 4 de João vai falar para nós sobre 4 personagens aí. Eu quero dividir eles para vocês entenderem bem o que nós vamos falar. Vai falar sobre a mulher samaritana, vai falar sobre o povo de Samaria, os samaritanos, vai falar sobre os discípulos de Jesus que estão nesse cenário e vai falar também do próprio Jesus que está nesse cenário. Nós vemos aí 4 personagens de tudo que está acontecendo. Esse é o cenário. E Jesus, o que ele conversando com os discípulos, o que ele diz para os discípulos? Ergam os olhos e vejam a seara. Ela já está branca para a ceifa. Jesus usa um exemplo da agricultura. Mas se nós observarmos, nós podemos ver claramente que Jesus usa de um exemplo da terra, um exemplo da agricultura, mas para falar de uma verdade espiritual. Porque o que está acontecendo ali? Quando Jesus fala para os discípulos, ergam os olhos, na verdade, quando os discípulos ergueram os olhos e eles olharam, o que eles viram? Quem estava vindo até o encontro de Jesus e quem estava vindo até eles? O povo da cidade de Samaria, ou seja, os samaritanos estão vindo até Jesus. Agora eu quero que você pense comigo, vamos para dentro do cenário. Eu quero que você imagine ali está Pedro, ali está Tiago, ali está João, ali está Tomé, ali está Lucas. Então eles começam a ver os samaritanos vindo a Jesus, vindo até eles ali. Então começam a perguntar um para o outro, mas quem chamou esse povo? Quem falou para esse povo do nosso Senhor Jesus? Aí eles tiveram que se lembrar de uma conversa que eles viram, aonde Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço. Então agora os discípulos têm que reconhecer que quem pregou para aquele povo, quem deu testemunho para aquele povo e quem convidou o povo de Samaria para vir até Jesus, para conhecer Jesus, foi uma mulher samaritana. Eu vou repetir para você. Quando que a colheita vai acontecer na nossa vida? Quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Jesus está ali treinando os discípulos para uma grande colheita que está para acontecer. E os discípulos ali naquele momento eles aprendem uma grande lição de que Jesus é aquele que usa improváveis. Jesus usa uma mulher samaritana para trazer o povo de Samaria, uma cidade, até ele mesmo, para que esse povo possa conhecer o caminho da salvação e ser salvo. Olha que grande ensinamento que Jesus traz para os discípulos, olha que grande ensinamento que Jesus traz para mim e para você. Qual era o diferencial daquela mulher? Eu digo para você, o diferencial daquela mulher é que ela esteve com Jesus. E é impossível alguém que esteve com Jesus e que foi transformado por Jesus não ser uma testemunha dele. Eu quero dizer para você que aquela mulher, no diálogo que ela teve com Jesus,
ela é abordada por Jesus, fica ali evidente que aquela mulher era uma mulher muito pecadora. A gente vê no diálogo que ela teve com Jesus que aquela mulher ela já tinha tido 5 maridos e o que estava morando com ela não era o marido dela. Ou seja, era uma mulher adúltera. Quem sabe os discípulos não conhecessem a vida daquela mulher. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Os discípulos estão vendo o povo de Samaria vindo a Jesus e ao mesmo tempo eles teriam que reconhecer: Jesus usou essa mulher samaritana para que uma multidão pudesse vir até ele e ser salvo. O diferencial de uma pessoa não está no status dela, não está na sabedoria dela, não está na sua índole, mas está no fato dessa pessoa ter estado com Jesus. Por quê? Porque Jesus usa improváveis. Quando a colheita vai acontecer na nossa vida? Quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Eu quero ler com você um outro versículo que vai mostrar 2 dos discípulos que estão nesse cenário, que eles vão viver algo muito parecido logo adiante, que está em Atos 4:13. E agora Pedro e João, eles estão sendo usados por Jesus para levar a palavra de salvação. Eu quero ler com você Atos 4, versículo 13, que diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, agora presta atenção, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nesse momento aqui agora, Pedro e João, eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão levando aqueles ensinamentos que eles aprenderam de Jesus. Então aquele povo que ouve essas palavras, eles sabiam quem era Pedro e João. E o texto diz para nós que Pedro e João, eles eram homens iletrados. Eles eram homens incultos, ou seja, eles eram homens simples, eles eram pescadores que agora Jesus havia levantado eles para pescar homens. Mas eles ficaram admirados com a sabedoria de Pedro e João. E eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Assim como um dia a mulher samaritana esteve na presença de Jesus e foi um instrumento improvável para trazer o povo de Samaria ao conhecimento de Deus e da salvação, assim também agora Pedro e João, que estavam naquele cenário, eles aprenderam com Jesus e eles eram homens incultos, eram homens iletrados, mas o diferencial deles estava no fato de que eles haviam estado com Jesus. Talvez nesse momento aqui eu estou falando para alguém que Deus tem chamado para ser essa pessoa que leva a salvação e você tem se achado um improvável. E eu quero dizer para você que Jesus, ele usa improváveis. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pode sim usar a sua vida, independente do seu passado, independente da tua sabedoria, independente do seu grau de estudo. Veja o texto que nós acabamos de ler. Pedro, João, eles eram homens incultos, eles eram homens iletrados, eles eram homens simples. Mas Jesus usou a vida deles, assim como usou a vida da mulher samaritana. E assim, Deus tem chamado pessoas à salvação. Deus tem salvado pessoas através de homens e mulheres improváveis, através de pessoas simples. Eu quero deixar com você essa reflexão de hoje sobre a grande colheita que Deus quer e que Ele vem fazendo e que Ele vai continuar fazendo, que é trazer pessoas à salvação, que é trazer pessoas a si mesmo, através de improváveis. Eu quero dizer que você é o improvável de Deus e Deus quer usar a sua vida. Fique hoje com esse primeiro ponto-chave. Eu repito para você, a colheita vai acontecer na minha e na sua vida quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Jesus usou a vida daquela mulher samaritana e muitos samaritanos creram em Jesus. Jesus usou muito a vida de Pedro e João e muitas pessoas também creram em Jesus por intermédio da vida desses homens.
Esses homens eram improváveis, assim como a mulher samaritana, e talvez você que está me vendo e ouvindo, você se acha um improvável. Eu quero dizer para você, Deus quer e Ele vai usar a sua vida para a sua própria glória. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero, se Deus permitir, no próximo vídeo, trazer o segundo ponto de reflexão dessa mensagem para que juntos nós possamos ter o entendimento da palavra de Deus e vivermos esta alegria de semear e de colher vidas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra e que o Espírito de Deus traga todo o entendimento que você precisa ter disso que nós estamos falando hoje. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.